A CPI, que investiga possíveis irregularidades na gestão da CEMIG, ouviu na condição de testemunha o presidente do Conselho de Administração da empresa, Márcio Luiz Simões. Em boa parte da reunião, foi abordada a contratação pela CEMIG da multinacional de tecnologia IBM e que teria acontecido sem licitação, pelo prazo de 10 anos e por um valor superior a 1,1 bilhão de reais. A empresa foi contratada para implementar um novo modelo de atendimento aos clientes. Para isso, a IBM teria terceirizado os serviços para a empresa AIC e que, segundo o conselheiro, teria resultado em economia para os cofres públicos. A pessoa ligava para a CEMIG para fazer uma reclamação, aí a linha cai. Ela liga de novo, aí a CEMIG pagava de novo. Então, assim, as empresas prestavam serviços não conectados entre si e serviços diferenciados. Então, a nossa preocupação foi melhorar a qualidade do serviço prestado. Isso não é colocado em questão, tecnologia. Isso é compreendido. E assim, muito importante, e parabéns por terem pensado nessa evolução. Isso não é colocado em questão. É claro que nós queremos a melhora de serviço, é claro que nós queremos a modernização. Só que a forma de fazer que está bastante difícil de ser defendida aqui. Alguns deputados defenderam a atuação da administração da CEMIG nos últimos tempos. O deputado Zé Guilherme, do PP, por exemplo, considera que não houve nenhuma ilegalidade na contratação da IBM, uma vez que a CEMIG é uma sociedade de economia mista. Para ele, a empresa não teve alternativa a não ser estender o vínculo contratual com a AIC, que já estava por expirar em 5 meses na época. Segundo o deputado, seria temerário correr o risco de interromper a prestação desse serviço considerado essencial. A CEMIG realizou 2 PMIs, procedimentos de manifestação de interesse, em junho e agosto de 2020, que foram desertas. A CEMIG realizou 2 PMIs, procedimento de manifestação de interesse, em junho e agosto de 2020, que foram desertas, que assegurou oportunidade de negócios firmada entre a CEMIG e a IBM. A Lei 13.303, permite uma modalidade denominada oportunidade de negócios. A CEMIG não se aplica à Lei 8.666. A lei que a CEMIG deve seguir é das sociedades de economia mista, a 13.303. A contratação da IBM não foi por inexigibilidade, mas por inaplicabilidade de licitação. Artigo 28, parágrafo 3º e 4º da Lei 13.303. Assim, as contratações que forem enquadradas no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 28, não se submetem ao regime licitatório, o que as coloca numa sistemática jurídica diferente das contratações diretas, inexigibilidade ou dispensa de licitação, e as posiciona no regime jurídico de direito privado, por estarem na esfera de atuação mercadológica das empresas públicas. Por serem integrantes da administração pública, os princípios que sobre ela incidem também deverão ser aplicados a esses contratos, sem que isso retire a contratação do âmbito do direito privado e da lógica de mercado. Os deputados da CPI também quiseram saber do presidente do Conselho de Administração se houve interferência política na CEMIG. Para isso, confrontaram a testemunha sobre algumas decisões tomadas pelo governo estadual e que teve o aval do Conselho. Uma delas foi a contratação do atual presidente da CEMIG, Reinaldo Pazanese Filho, por uma empresa de headhunter, ligada a dirigentes do Partido Novo, o mesmo do governador Romeu Zema. A contratação teria tido a interferência do já falecido Cássio Azevedo, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. Se não era possível legalmente contratar a empresa do senhor Cássio diretamente por ter perdido
Como se aceitou assim tão doce, candidamente, que nesse contrato único da CEMIG com a IBM, pelo menos já estranheza pelo montante, pelo valor, pelo prazo de duração, por coisas tão distintas colocadas debaixo de um guarda-chuva de uma empresa que não tem outro contrato parecido em nenhuma parte do mundo, isso foi levado ao conhecimento do Conselho, do senhor? O contrato com a IC, que é a empresa que pertenceu ao secretário, porque quando ele assumiu o governo já tinha vendido a empresa, foi a informação que nós temos, esse contrato estava vencendo, e havia necessidade de fazer uma nova licitação. Nesta nova licitação, o então diretor de suprimentos da CEMIG, ele decidiu colocar novos requisitos mais fortes para que a licitação fosse mais bem feita. Tudo certo com isso, não tem nenhum problema. Só que ao mudar o processo... Só para a gente reportar os dados corretamente, essa licitação só foi aberta depois não ser mais possível qualquer aditamento, porque enquanto havia margem para aditar a empresa, o contrato com a empresa do senhor Castro, isso foi feito até a exaustão. Quando isso não era mais possível, é que chegamos nesse ponto de abrir o processo licitatório. Deputado, acho que um pouquinho antes, assim, deputado, se me permite, assim, como foram colocadas novas exigências, então atrasou um pouco o processo licitatório, para dizer quem seria a companhia que iria ganhar, para, eventualmente, se não fosse a própria IC, que fosse substituir a IC. Atrasou, foi feito o processo, ganhou a AUDAC. A empresa AIC perdeu essa licitação. Porém, quando ela ganhou, já com esse atraso de tempo, porque demorou a fazer a licitação, foi na época que já estava a Covid já instalado e os processos todos de home office, de separação, de uso de máscara, de distanciamento entre as pessoas, todos acontecendo. Então, parecia assim meio impróprio a gente seguir com o processo, que já era velho o processo de atendimento da CEMIG, todos nós sabemos, ainda é muito ruim, era muito pior, era péssimo, hoje é só ruim, ainda temos que melhorar muito ainda. Então, ali foi uma decisão nossa de pensar assim, por que a gente já não faz uma melhoria quântica, um salto quântico de melhoria para que esta licitação ela já traga para a gente não apenas a contratação de outra mão de obra, em vez de ser mão de obra intensiva, que ela possa ser uma licitação que traga para a gente tecnologia intensiva. O deputado Roberto Andrade, do Avante, respondeu às críticas de que a CEMIG foi sucateada nos últimos tempos para facilitar o processo de privatização. Também foi levantado no encontro a valorização da empresa nos últimos tempos na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, num todo, ela evoluiu 56,8%. Aí alguém pode dizer, mas se a Bolsa de Valores teve pandemia, então teve empresa que perdeu muito, teve empresa que perdeu... então nós não podemos pegar todas as empresas para pegar esse índice de 56,8%. Então vamos pegar só o setor elétrico. 107,6% que o setor elétrico cresceu na Bolsa de Valores. A CEMIG, 163%. Então, se isso é sucateamento, uma empresa que cresceu 163%, realmente, eu acho que, mesmo querendo o governo privatizar a CEMIG, ele vai querer cada vez mais valorizar a empresa para poder vender ela, ou vender parte da CEMIG, das ações, alguma coisa assim, vender melhor. Que é interesse dos mineiros, ele está vendendo algo que é dos mineiros. Houve muitas evoluções em governança, em controle de custos, em melhoria de resultado. Só para o senhor ter uma ideia, uma referência, o resultado nosso encerrado em 30 de junho de 2021, ele foi maior do que o resultado do ano inteiro de 2018. Em EBITDA, em lucro líquido, em faturamento. Ele superou, em 6 meses nós fizemos mais do que resultados melhores e maiores do que o resultado de um ano inteiro. Para a desgraça do povo, né, Tomás? Com a explosão do preço da energia, né? Não, mas por incrível que pareça, deputado, o nosso reajuste foi 0, porque nós tínhamos compensações a serem feitas com crédito de ICMS, então a gente não reajustou isso a tarifa. Resulta no balanço também? Né? Senhor? Isso resulta no balanço também, as compensações, né? Então, estou dizendo, nós não cobramos reajuste. O reajuste que houve de bandeiras tarifárias é um reajuste imposto pela ANEEL, a bandeira vermelha e tal, em função do regime hídrico. Isso que eu falo, esse crescimento do lucro é para a desgraça do povo mineiro. Né?
Deputado, a tarifa ela é controlada pela ANEEL, né? Então, assim, a gente não faz tarifas... Para a desgraça do povo mineiro.